Olá, seja bem-vindo. Hoje vai ficar a conhecer um bocadinho mais sobre o passado do século XIX e também sobre a arte referente à época impressionista. É mesmo uma arte que impressiona. Vamos começar pelo contexto histórico. Esta foi uma época marcada pela Revolução Industrial, sendo que a gar era um elemento social fundamental. Era nela onde circulavam e passavam pessoas, produtos e, sobretudo, arte. Os grandes comboios permitiam uma troca de informação como nunca antes tinha sido visto. Por causa destes novos desenvolvimentos, a Inglaterra e a França tornaram-se os principais centros culturais da Europa, sendo que grande parte dos artistas estudados desta época são dessas regiões. A eletricidade, cinema e fotografia contribuíram também para a divulgação da arte impressionista, mas todas as mudanças vêm com um custo, e uma delas foi o desemprego da mão de obra, sobretudo os artesãos que viram os seus postos de trabalho a serem levados pelas máquinas. Depois de compreendermos o contexto histórico, vamos passar a analisar o tipo de arte. A pintura podia ser caracterizada como uma fotografia do momento, pois os artistas gostavam de registar pequenos acontecimentos e retratá-los para os seus quadros. Mas, apesar de ser uma foto do momento, eles não faziam esboços antes de começar o produto final. Tudo era feito de maneira mais solta e espontânea. Tanto que, em vez de ser uma arte em que a mão do artista tem de ser perfeita, era permitido aos seus traços serem soltos, rápidos e com falta de rigor. O impressionismo também teve um grande avanço no parâmetro do estudo da luz. Tal como se vê no seguinte quadro, o artista fez o estudo da luz no que se refere à entrada dos raios solares por entre as folhas. E, neste, o artista estudou a maneira como a luz é refletida sobre a água, causando o efeito relaxante de um fim de tarde à beira da água. A outra principal característica deste movimento é a falta de contorno nos diferentes elementos do quadro. A demarcação entre figuras é conseguida pela mudança de cores. Uma característica também muito importante do ponto de vista técnico é a maneira como aplicavam as cores ao quadro. Os pintores não obtinham as cores que queriam misturando-as na palete, mas sim fazendo isso no quadro, conferindo um efeito 3D na textura das telas. O que vimos até agora foram as técnicas, mas em relação a temas. Os principais eram a natureza, pessoas, campo, entre outros. O que são temas descontraídos, naturais e espontâneos, assemelhando-se, do ponto de vista temático, às técnicas utilizadas. Mary Cassatt foi uma mulher que desde cedo revelou um grande caráter. Foi uma das grandes impulsionadoras do feminismo. Aqui está um pouco da sua biografia. Nasceu numa família muito rica, o que lhe permitiu viajar muito, tendo assim uma cultura muito ampla. Desde cedo lidou com problemas por causa de ser do género feminino, sendo que recusada em várias academias para onde queria estudar pintura. Apesar de revelar imenso talento e de concorrer a diversos sítios, em diversos países, não conseguia ser aceita em lugar nenhum. Impaciente com a lentidão de suas aulas e com o paternalismo dos seus colegas e professores homens, Mary decidiu estudar os antigos mestres por conta própria. Reclamava constantemente que não tinha aulas na academia e que as estudantes mulheres não podiam usar modelos vivos para as suas pinturas e que os testes eram sempre feitos com moldes. Isto torna-a numa autodidata, pois procurou os estudos por conta própria, sem a ajuda de ninguém. Entretanto, colaborou com Edgar Degas, que foi uma grande influência na arte e na vida dela. Ele convidou-a a pertencer ao Clube dos Impressionistas, no qual ela serviu de grande ajuda a todos os membros que nele estavam integrados. Patrocinou muitos dos seus colegas artistas, pois tinha as posses e o dinheiro necessário para isso. Mary e Degas eram altamente experimentais no uso dos materiais, como tintas metálicas em vários trabalhos, como por exemplo em A Woman Standing Holding a Fan, de 1878 a 79. Mary tornou-se extremamente proficiente em usar tons pastel, criando vários quadros nessa linha. A relação entre eles foi de benefício mútuo, pois Egas ajudava com técnicas novas, que ela muito rapidamente dominava, e ela ajudava na divulgação das suas obras na América. Mary Cassatt era a personificação da nova mulher, pela perspectiva do século XIX, como uma bem-sucedida e altamente capaz artista que nunca se casou. Ela serviu como inspiração para outras artistas que também seguiram a corrente. Esta visão foi grandemente influenciada por sua mãe, Catherine Cassatt, que acreditava que as mulheres com educação formal deveriam ter reconhecimento nas atividades sociais.
Foi uma grande artista e pessoa, pois dentro dos seus principais feitos devem ser listados os seguintes tópicos. Pertenceu à lista de sufragistas e serviu como modelo de nova mulher. Revolucionou a arte na América, pois introduziu muitas obras impressionistas nesse respectivo mercado. Era ousada, usou estilos próprios e pertenceu ao Salão dos Recusados, onde os quadros impressionistas eram aceitos sem serem criticados. As temáticas das suas obras eram principalmente voltadas para a temática mãe-filho, na qual ela tinha uma grande admiração, pois ficava impressionada pelo amor envolvido. No entanto, ela nunca se casou ou teve filhos. Além disso, é possível verificar grandes contrastes de cores nas suas obras, sendo que intensifica ainda mais o amor presente entre os dois elementos dos seus quadros. Além disso, algo muito importante é os olhares nos quadros de Mary. Mais uma vez, serve para reforçar a relação próxima entre estas pessoas. Infelizmente, sofreu de diabetes e a partir de 1915 fica praticamente cega, sem poder trabalhar até à sua morte em 1926. Foi a penúltima dentre os principais membros do grupo dos impressionistas a falecer, poucos meses antes de Monet. Depois do impressionismo, segue-se a corrente neo-impressionista. Tal como no movimento anterior, as cores eram misturadas dentro do quadro e não na paleta. E, assim como o impressionismo, era uma arte que chocava os júris da academia, sendo por isso uma arte não muito famosa. Mas e então, por que é considerado um novo tipo de movimento? Perguntam-se. Pois foi no neo-impressionismo que começou uma arte que é até hoje usada, o pontilhismo, que também pode ser chamado de divisionismo. Esta técnica consistia em fazer pontinhos muito pequeninos com duas cores numa certa área do quadro. Quando visto de uma maneira mais ampla, o olho humano vai fazer a junção dessas cores. Ou seja, se o artista tivesse usado pontos amarelos e vermelhos, daria a sensação de laranja. As principais temáticas eram as paisagens marítimas, tais como vamos ver no próximo artista, e também a vida citadina. Os artistas que mais ajudaram esta arte a espalhar-se foram Paul Signac e Georges Seurat. Paul tem uma biografia bastante interessante, pois, além de ser um grande artista, influenciou a política do seu tempo e era um homem bastante filosófico, revelando-se bastante culto em diversas áreas. Tinha um espírito libertinário, ou seja, defende a participação mínima do Estado na vida das pessoas. Era um apoiante da filosofia anarquista. Isso significa que era contra a revolução violenta para com o governo e acredita que tudo deve ser resolvido pacificamente. Além disso, foi um autodidata, pois vinha de uma família não artística, sendo que sempre pesquisou conhecimento pela sua força de vontade e paixão. Dentro dos seus principais feitos, devemos enumerar os seguintes: o facto de ter partilhado os seus conhecimentos sobre o pontilhismo com Georges Seurat, que foi o autor do famoso A Sunday on la Grande Jatte. A relação dele com Georges Seurat impulsionou o movimento do divisionismo e em 1908 foi eleito presidente da Sociedade dos Artistas Independentes, um local onde a arte era exposta sem críticas negativas, mas infelizmente sem prémios. Este foi o clube ao qual Mary, a artista que vimos anteriormente, tinha pertencido. A grande temática da sua arte eram os barcos, pois eram alvos de grande interesse da parte dele. Ele gostava de passar o seu tempo a passear nos seus barcos e a pintar à vista, dando-nos por isso inúmeras obras muito coloridas por causa da luz na água que o envolvia. Nas suas obras, os principais marcos de neo-impressionismo são o pontilhismo, o pincel solto, que confere um aspecto de imperfeição às figuras, e o estudo da luz sobre os diferentes elementos do quadro. Tal como é possível ver nesta parte da obra, ele estudou o reflexo da luz na água, conferindo o brilho tão característico de um fim de tarde. Um fator muito importante a ser referido é que o pontilhismo de Paul Signac não é o mais refinado da época. Isto pois é possível ver a presença do toque do pincel no quadro. Enquanto outros artistas faziam muitos mais pontinhos numa menor área do quadro, tornando quase imperceptível a técnica do divisionismo, ele usava menos pontos numa maior área do quadro. Aqui está a diferença entre dois quadros onde diferentes números de pontos são usados nesta técnica. O da esquerda tem mais pontos que o da direita. Do meu ponto de vista, foi um artista muito interessante, quer pela sua vida politicamente ativa, quer pela beleza das suas obras. As cores que ele utiliza para retratar a realidade conferiam um efeito único aos seus quadros, tornando a realidade ainda mais bela. Por último, iremos falar sobre o pós-impressionismo.
Embora seja muito semelhante em termos de técnicas, como por exemplo as pinceladas curtas e rápidas, em termos de análise não era bem assim. Enquanto as duas correntes anteriores faziam uma análise fria do que o quadro significava, o pós-impressionismo admitia a importância do lado subjetivo, humano, emocional e sentimental expresso nas artes, e não apenas do seu aspecto superficial, de reprodução da realidade, como fizeram os autores do impressionismo. Os principais temas eram temáticas cotidianas, natureza morta e retratos. O artista de que vamos falar hoje focou-se sobretudo na representação do seu cotidiano nos cabarés e nos retratos das mulheres que trabalhavam lá. Primeiro irei referir alguns dos aspectos mais importantes da vida de Toulouse-Lautrec. Ele pertencia à aristocracia, tendo por isso tempo para se dedicar à sua arte e aos seus quadros, além de que levava uma vida bastante confortável, cheia de prazeres e sem trabalho árduo. A sua família queria que ele seguisse uma vida militar. No entanto, ele sempre teve um lado mais artístico, nunca tendo interesse nesse lado da vida. Além de que ele sofria de uma doença que o fazia sofrer de ossos frágeis e baixa estatura. Henry não passava de 1,52 m, sendo um homem com um corpo de adulto, mas com pernas curtas de criança. Tardiamente, esta doença ficaria conhecida por a doença de Toulouse-Lautrec, pois ele tornou-se bastante conhecido pelo seu trabalho, então a sua doença também passou a ser mais divulgada. Por passar tanto tempo nas boates de Paris, ele acabou por desenvolver uma bebida chamada terremoto. É uma bebida alcoólica bastante potente, com 50% de absinto e outros 50% de conhaque. É servida em copos de vinho sobre cubos de gelo. A sua arte pode ser dividida em dois grandes temas: a pintura neo-impressionista e também na revolução da publicidade, para a qual ele contribuiu. Sobre o primeiro, tal como referi antes, o principal tema sobre o qual ele se debruçava eram os cabarés que ele frequentava, sendo o principal deles o Moulin Rouge, um dos mais famosos de Paris na época. Ele gostava de pintar as mulheres a trabalhar, ou a prepararem-se antes de entrarem em palco. É uma pintura sensual, muito voltada ao lado feminino trabalhador. Dentro das técnicas utilizadas por ele, as principais eram o contorno que ele usava nas suas figuras, no qual ele era considerado um mestre. Esta característica desviava-se do usual impressionismo. É perceptível também a falta de sombras nos seus quadros, conferindo uma sensação mais bidimensional aos seus quadros. Ele tinha uma preferência por fundos amarelos, cor à qual é possível associar a vida agitada e animada dos cabarés. Em relação aos seus cartazes publicitários, os quais lhe conferiram bastante popularidade, é possível identificar marcas de seu estilo bastante únicas e que, consecutivamente, o diferenciam dos outros artistas, sendo elas a pouca quantidade de cores que ele usava. No máximo, ele só usava entre 4 a 6 cores nos seus cartazes, o que era muito pouco comparado com o resto dos cartazes daquele tempo, que podiam ser descritos como uma explosão de cores. O seu fim de vida foi bastante trágico. Depois de uma vida de excessos e diversão, o corpo acabou por lhe dar a retribuição de toda esta felicidade e exagero. Devido ao excesso de álcool, sofreu várias crises e teve de ser internado numa clínica psiquiátrica. Quando saía de lá, é sempre sob vigia máxima para que não vá aos bordéis, mas consegue escapar despercebido inúmeras vezes. O seu estado piora progressivamente, até que, em 1910, é incapaz de viver sozinho e volta para a casa da sua mãe. Despede-se de Paris com a certeza de ter os seus dias contados. Acaba por sofrer ataques de paralisia e não consegue mais voltar a pintar, acabando por morrer nos braços da sua mãe, vítima de derrame no dia 9 de setembro de 1910. Ele influenciava a vida noturna de Paris e, por sua vez, a vida de Paris mudava a sua pintura. Os seus quadros eram como a vida dele, sem regras e sem limites. Apesar do impressionismo poder ser dividido em 3 movimentos, todas as 3 diferentes épocas têm algumas características em semelhança, sendo algumas delas as seguintes. Foi uma arte mais leve, sem tanta preocupação técnica, os meios de comunicação permitiram a troca de cultura e foi uma oportunidade para muitos explorarem novas técnicas e permitirem-se experimentar temas novos. Além disso, a de publicidade teve um grande ponto de viragem nesta época, tal como vimos com o nosso artista Toulouse-Lautrec, que foi um grande marco na história da arte. Assim concluo o meu vídeo síntese do impressionismo. Ficámos a conhecer alguns dos seus principais artistas e também sobre o seu respectivo contexto histórico e a maneira como ele influenciou a arte. Espero que tenham aprendido algo novo hoje e vemo-nos novamente no próximo programa.